Veja só, Leandro, o início da filosofia grega, né, é demarcado pelos estudiosos a partir dos pré-socráticos, né? Quer dizer, a filosofia, e essa é uma orientação já feita lá na antiguidade pelo Aristóteles. Então, a filosofia, classicamente, começa a ser exposta a partir daqueles chamados primeiros filósofos, né? E o primeiro filósofo seria o Tales de Mileto, e esses autores são chamados de pré-socráticos, mas existe um grupo de autores que, na verdade, são contemporâneos ao Sócrates, que também são chamados de pré-socráticos, que são os sofistas. Então, os sofistas, embora sejam designados de pré-socráticos, eles são contemporâneos ao Sócrates. E o Sócrates fica meio incompreensível fora desse contexto, do contexto dos sofistas. E os sofistas também surgem dentro da história da cultura grega no momento de florescimento da democracia. Quer dizer, a democracia é que enseja o surgimento dos sofistas. Quer dizer, então, esse movimento de pensamento, ele só aparece porque as condições sociais da sociedade grega se alteraram. Agora eles estão vivendo num momento de grande liberdade e os sofistas aparecem nessa circunstância. E por que eles aparecem nessa circunstância? Muito provavelmente, é compreensível isso, em razão da disputa política. E na disputa política democrática, o que importa é a persuasão e o convencimento. Ora, se você tem que persuadir ou convencer alguém, você tem que usar recursos de natureza retórica, porque você não pode fazer isso à força, mas de maneira oral, naturalmente. Então, se você tem que persuadir e convencer alguém a partir do uso do pensamento e da reflexão, a retórica se torna a ferramenta ideal para esse processo. É a ferramenta que te permite tecer o discurso que venha a persuadir e convencer o outro. E nesse contexto, surgem vários indivíduos que desenvolvem técnicas retóricas. E veja, com o desenvolvimento da própria retórica, surge algumas concepções que são fundamentais, que é a seguinte, ao menos entre os sofistas, de que qualquer pessoa pode ser convencida de qualquer coisa. Por estranho que possa parecer, esse parece ser um princípio fundamental da sofística. Ou seja, desde que você use o procedimento adequado, os meios adequados, você pode convencer quem quer que seja a respeito de qualquer coisa. O que é algo que vai chocar o Sócrates. O Sócrates, por estabelecer, ou por uma necessidade de estabelecer princípios morais, ele diz, olha, você não pode convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, você pode convencê-lo daquilo que é razoável e moralmente aceitável. Então ele vai dar um certo limite, uma certa ordenação no processo de convencimento, de persuasão. Mas independentemente do Sócrates, o exercício retórico se desenvolve imensamente nesse período, no período dos sofistas. E os sofistas são identificados pelo Platão e pelo Aristóteles, literalmente como professores de retórica, mas sem orientação moral. Por isso a crítica tanto do Platão quanto do Aristóteles aos sofistas. Essa crítica foi tão poderosa, ela foi tão intensa, e ela marcou o destino dos sofistas. Talvez até em função disso, as obras dos sofistas deixaram de ser copiadas. A crítica foi tão contundente do Platão e depois do Aristóteles, que fez, talvez, com que a imagem do sofista se tornasse uma imagem extremamente negativa. Todavia, no século XX,
Muitos estudiosos de retórica, né, e até pelo amadurecimento da ideia da retórica e a sua vinculação com a condição social da atividade democrática, né, os sofistas começaram a ser olhados de maneira diferente, né? Ou seja, não tão negativamente como fizeram Platão e Aristóteles, mas com maior condescendência, né? Porque, no fundo, né, a ideia é de que a democracia inexiste sem a retórica, ou seja, sem, né, as condições de persuasão e convencimento. Se você não criar um espaço de liberdade, onde as pessoas possam ouvir umas às outras, né, e procurarem se convencer da ideia do outro, daquilo que o outro está argumentando, fica inviável a democracia, né? Então, nesse sentido, os sofistas contemporaneamente têm sido resgatados. Você quer falar alguma coisa, Leandro? É que me vem muito à mente a atividade do lobby hoje em dia, por um lado, e por outro lado, como eles criticavam o aspecto moral, chegaram a tocar no aspecto de comprar os votos ou de não exercer apenas o convencimento racional, mas o convencimento oferecendo alguma vantagem para obter a vitória democrática? Não, isso aí é impensável para os gregos, né? Ao menos dentro do espaço democrático. A gente não pode esquecer o seguinte, né? Quando a gente fala de democracia na Grécia, é uma democracia dentro da aristocracia. Não é uma democracia no sentido amplo, né, como é dentro da nossa sociedade. Veja, se você está entre aristocratas, eles têm condições econômicas e tal, eles não podem ser persuadidos à troca de absolutamente nada, né? Eles não vão vender o seu voto. Isso é impensável, né, dentro de um espaço aristocrático, né? Então, quando a gente às vezes pensa, mas a democracia, né, talvez muito em função do nosso modelo de democracia, que é a democracia representativa, etc. Mas na Grécia, não, a democracia era direta. Quem podia participar do debate democrático é quem tinha condições econômicas, estar livre do trabalho, de obrigações, e poder estar na ágora durante uma discussão política, né? Portanto, era apenas uma parcela da população. E uma outra coisa também interessante, né, na democracia grega, que era o seguinte, né, ela não importava quem fosse o escolhido para qualquer posto de natureza administrativa. Por quê? Porque o princípio fundamental da democracia é que todos são iguais. Ora, se todos somos iguais, em tese, não existe motivo para que alguém ocupe um determinado cargo ou não. Por isso, na democracia grega, ela era muito mais, as decisões eram tomadas muito mais por sorteio do que por votação direta, a não ser alguns cargos majoritários, né, da administração pública grega. Mas, assim, olha, nós precisamos de um indivíduo que ocupe tal função. Vamos sortear. E o sorteio também tem um lado até religioso, porque é o seguinte, quem quer que for escolhido para ocupar aquela função, aquele cargo, o será pelos deuses, não pelos indivíduos efetivamente, porque é um sorteio, né? Porque, em princípio, todos estão moralmente e juridicamente habilitados a exercerem aquela função. Então, a maioria das funções era sorteio, né? Ou seja, não é que alguém se apresentasse como candidato para ser escolhido, né? Ele era sorteado. E, naturalmente, aqueles que já tinham exercido a função, etc., eles não participavam do sorteio, porque já executaram o seu papel, exatamente para não serem novamente incumbidos da mesma função, né? Então tem esse aspecto também, que às vezes foge. Não, se todos somos iguais, não tem porquê, né, alguém se apresentar como candidato. Né? Qualquer um de nós, todos nós somos candidatos, né? Portanto, quem quer que seja escolhido por sorteio, o será pelos deuses, né? Ou seja, tem aí também uma intervenção divina. É uma democracia muito interessante essa, né? Porque parte de um princípio bastante razoável. Se todos somos iguais, todos podemos ocupar a função, né?
Mas isso numa sociedade aristocrática, né? Porque uma série de pessoas não participavam, né? E nem podiam, por condições econômicas e sociais, né, participar. E outra coisa, os cargos não eram remunerados. Como era uma honra ocupar o cargo, você não recebia um salário para ocupar o cargo. Você não recebia nenhum estipêndio do Estado, etc. Você recebia a dignidade, né, de poder exercer aquele cargo. Né? Veja, isso será alterado num determinado momento, né, pelo Péricles, porque ele vai sentir a necessidade de aumentar a participação dos cidadãos. Né? Porque nessas condições, somente uma aristocracia mesmo ocupava os cargos. Né? E aí ele cria a ideia de você remunerar para que aqueles indivíduos que eventualmente quisessem participar da administração também pudessem e não tivessem as condições materiais que lhes permitissem fazer isso. Então, se criou num determinado momento uma espécie de salário, né, que alguns indivíduos receberiam em função da sua condição social. Né? Mas muitos não precisavam, naturalmente, e nem reivindicavam essa recompensa material por exercer uma função administrativa. Né? Bom, então tem esse aspecto da democracia. Né? E o convencimento, o uso das técnicas de persuasão são absolutamente decisivas dentro da democracia. Por isso, talvez, né, mais contemporaneamente, no século XX, na verdade, os sofistas foram vistos com outros olhos. Né, que, na verdade, é uma função absolutamente essencial dentro de uma sociedade democrática, o uso de qualquer meio, de qualquer forma de persuasão. Né? E talvez, né, para os olhos contemporâneos, seja isso que não tenha sido entendido pelo Platão e pelo Aristóteles, porque eram indivíduos extremamente rigorosos em relação à moral. Eles não aceitavam uma certa relativização dos preceitos morais, como o Sócrates vai fazer. Né? Então, veja só, o movimento dos sofistas é contemporâneo ao Sócrates, e durante muito tempo, entre os gregos, o Sócrates era também identificado como um sofista. O Platão vai ter um trabalho imenso de fazer a separação. E o critério vai ser o critério de natureza moral. Então, diferentemente dos outros sofistas, por exemplo, o Sócrates não cobrava pela sua atividade. Ela era pública, ela era espontânea. Ela não era remunerada, quer dizer, ele não ensinava técnicas retóricas para obter um ganho econômico, né, com essa atividade. E uma outra coisa também interessante, os sofistas gregos eram itinerantes. Eles iam de cidade em cidade dando cursos. Né? Olha, vai ter o curso com um sofista tal, né, o Gorgias, o Pródicos, né? E eles cobravam. Como quem participava desses cursos era a elite aristocrática, né, eles cobravam valores significativos por esses cursos. E por isso também, muitos sofistas ficaram muito ricos. Eram homens pomposos e tal, porque ganhavam muito dinheiro, né, nesse tipo de ensino. Né? E claro, né, como era muito caro, apenas uma pequena parcela da população ou da sociedade grega, das cidades, né, que podiam efetivamente dominar essas técnicas ou aprender essas técnicas de persuasão. Né? Bom, o Sócrates, diferentemente, né, ao menos aos olhos do Platão, fazia algo similar, né, ensinava a pensar ou a convencer, né, com um método especial, com um procedimento livre, né? E, portanto, segundo Platão, ele não pode ser identificado como um sofista, né? Como alguém que tem o mesmo objetivo dos sofistas, que era ensinar técnicas de persuasão. Né? Apenas isso.
O Sócrates tem, aparentemente, um propósito moral. E a gente vai ver isso, né, com a atitude dele e as razões que ele vai se utilizar para justificar a sua atividade filosófica, né, no seio da sociedade grega. Né? Bom, então, essas características dos sofistas, primeiro, né, e talvez a mais fundamental delas, é de que qualquer pessoa pode ser persuadido de qualquer coisa, e, o mais essencial, uma relativização absoluta de qualquer princípio e preceito moral. Ou seja, a ética moral, não tem, ela é absolutamente relativa. Depende da circunstância, depende dos interesses, depende dos envolvidos. Então, a moral, os atos morais, as atitudes morais, são volúveis, indetermináveis. Em alguns momentos, aquilo que é direito pode aparentemente ser claro para alguns, mas pode não ser para muitos, e vice-versa. O que às vezes é claro para muitos pode não ser para alguns. Aí, nesse sentido, veja, essa condição social explicaria, ou contribuiria para se entender o papel e a função que o Sócrates vai exercer nesse momento. O Sócrates, contrariamente a esse posicionamento, de plena relativização, vai buscar, e pressentir, ao pressentir a relativização, ele vai buscar encontrar um parâmetro absoluto para a moralidade. Ou seja, ele percebe que a moral foi dilapidada ou foi retirada os fundamentos da ética, e, portanto, seria preciso refazer esses fundamentos, ou torná-los mais claros, já que não estava sendo claro para a maioria dos sofistas e para aquele período histórico. Então, uma das incumbências dele será exatamente essa: buscar racionalmente uma fundamentação teórica para os preceitos de natureza moral. Aí, nesse sentido, o Sócrates é o primeiro indivíduo dentro da história da filosofia que vai fazer isso. Ou seja, a ideia de encontrar fundamentos para a moral vai se transformar numa espécie de disciplina filosófica, e para distinguir essa teorização sobre a moral da própria moral em si, vai surgir a ética, ou essa designação de ética para fazer essa separação. Muito embora, no momento do Sócrates, isso não existia. Então, o Sócrates busca o fundamento da moralidade, portanto, ele vai instituir as teorias éticas pela primeira vez, uma teorização sobre a ética, e vai fazê-lo de uma maneira também bastante, eu diria assim, bastante influente, porque o processo de fundamentação da moral, no caso do Sócrates, vai ter um peso muito grande sobre o pensamento do Platão e sobre o pensamento do Aristóteles, que são dois autores que também trabalham nesse sentido, criam efetivamente valores, maneira de se observar os valores morais, e isso vai acabar determinando toda a história do pensamento ocidental. O Sócrates, então, na sua tentativa de fundamentação, vai exercer um peso imenso, uma interferência, uma influência imensa no destino do pensamento humano a partir da criação da teoria sobre a moral, da criação da ética. Então, é o primeiro indivíduo que cria uma ética fundada racionalmente e que, de certa maneira, apresenta os princípios para que isso seja feito. Veja, então, os sofistas, apesar de serem contemporâneos do Sócrates, e o Sócrates está, de certa maneira,
manter, de certa maneira, uma relação muito profunda com eles, né, eles são classificados historicamente como pré-socráticos, né? Ou seja, é claro, isso é uma divisão meramente didática, mas para alertar o fato de que essa conjuntura de pensamento, essa forma de pensamento, né, abre espaço, abre caminho para o surgimento da reflexão, da investigação socrática. Né? Bom, veja só, a obra dos sofistas praticamente se perderam todas. Né? Nós temos muitos fragmentos, um ou outro discurso, né, que nós sabemos que terem sido elaborados por alguns sofistas. Né? Então, todo conhecimento dos sofistas se dá de forma indireta. Né? E isso acontece também com vários outros autores da cultura ou da filosofia grega. Que é o seguinte, nós sabemos que eles produziram muitos livros, muitos textos, e em razão do fato de esses textos não terem sido copiados, a única forma que nós temos de conhecer esses autores é por adversários, por fragmentos citados por historiadores, etc. Então, o movimento dos sofistas ele é reconstituído indiretamente, em função da ausência das obras, dos livros, onde se tornaria explícito o conteúdo do pensamento. Né? E talvez muito em função disso é que as avaliações do Platão e do Aristóteles tenham sido tão influentes, né, do ponto de vista da negação do valor, né, histórico ou filosófico do pensamento dos sofistas. Né? Bom, esse é um dado interessante, né, porque nós temos praticamente todas as obras do Platão, né, e parte significativa da obra do Aristóteles. Nós podemos saber com grande profundidade, com grande razoabilidade, o que efetivamente ambos pensaram. Né? Mas o mesmo não se dá com nenhum dos pré-socráticos, né, e nenhum dos sofistas. Né? Nós conheceremos esses autores de maneira indireta, através de adversários, citações, etc. Né? E talvez também isso é que tenha dado as condições para a visão negativa dos sofistas. Né? A ausência das obras que permitissem um conhecimento mais profundo, né, desses autores. Bom, então eles são conhecidos de forma indireta, basicamente através dos diálogos do Platão, né, que aparecem vários sofistas, mas o Platão é um autor que, relativamente aos sofistas, ele não é tão isento, né, porque ele vai defender o Sócrates contra os sofistas, né, e você tem, então, uma imagem dos sofistas relativamente negativa, né, já que a principal fonte, né, para o conhecimento deles é de um adversário. Né? Bom, acho que essencialmente é isso, né, relativamente aí aos sofistas. É claro, né, como os dados são muito volúveis em relação a eles, nós temos apenas informações indiretas, etc. Não são autores que nós possamos conhecer minuciosamente. Então, apenas termos uma ideia geral, genérica, a respeito deles. Então, só fica aí o título, né, Os Sofistas, para designar esse grupo de autores. Tem um número razoável de sofistas, né, famosos e tal, mas tem, acho que 2 ou 3 que são muito referendados pelo Platão. Um tal de Pródico, de Cels, e o Górgias de Leontino.
né, que eram sofistas famosos na Grécia. Inclusive, tem um diálogo do Platão que é sobre o Górgias, né? O título é o nome de um sofista. Né? Bom, acho que é isso, Leandro.